Arro pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Prazer, meu nome é Gustavo, seja muito bem-vindo, esse é o canal Supervivendo. E hoje, trazendo mais um vídeo, né? Pra você que é novo aqui, não conhece o canal, a gente está introduzindo muito assim as nossas experiências do que a gente já viveu nesse caminho de espiritualidade, de autoconhecimento, de autoconsciência sobre aquilo que a gente está realizando aqui nesse plano. E hoje eu estou continuando a saga que eu comecei ontem sobre as medicinas da floresta. Nesse último final de semana eu participei de 3 medicinas. Na verdade foram muito mais, né? Mas as 3 que foram apresentadas, assim, que eu mais tive contato foram o ayahuasca, o rapé e o sananga. E hoje eu vou comentar um pouco sobre o rapé e sobre o ayahuasca também, porque foram 2 doses, e ontem eu comentei sobre a primeira dose e como é que ela foi pra mim. E bom, a gente começou o nosso dia lá com o rapé. Então o rapé foi primeiro. O rapé, ele é uma erva e ela é soprada dentro do nosso nariz para que ela possa fazer as limpezas necessárias, aqui, tipo, principalmente nessa região e em outras regiões que ela sentir que seja preciso. Eu tive muitos processos de limpeza nesse momento e foi muito bom mesmo, assim, sabe, entender, assim, porque quando eu realizava algum ato de limpeza, assim, eu sabia, nesse momento eu tô limpando o meu coração, nesse momento eu tô limpando o meu estômago. E era sempre assim, nesse momento você está limpando o seu ouvido, você vai começar a ouvir as coisas diferentes. Esses momentos assim são muito importantes para mim, porque eu percebo uma conexão muito maior comigo mesmo. Porque não sou necessariamente eu que estou falando isso, mas muito mais a minha essência. E fora essa questão, assim, teve muitos processos dentro da terapia do rapé. Eu não sei quanto tempo a gente ficou nessa parte da terapia, mas sei que foram pelo menos uns 40 minutos, 45 minutos. Porém, era como se eu estivesse em um tempo diferente lá. Muitos dos processos que a gente passou, a gente realizou em um tempo diferente, porque o processo é único para cada um. E o meu, eu passei quase o tempo todo meditando, de olhos fechados, então eu não vi realmente o tempo passar, eu não vi o que aconteceu. Eu ainda estou processando muitas das coisas que eu recebi lá, muitas das coisas que eu gostei de receber, mas ainda não entendi, não compreendi totalmente. Mas vou falar um pouco para vocês sobre algumas percepções que vieram para mim nos últimos dias, sobre o que eu estava recebendo lá. Algumas das coisas, como eu comentei ontem, foi referente ao meu ego, a minha parte, assim, que está sempre querendo me defender, mas muitas vezes me impede de realizar as coisas que eu mais desejo, porque o ego, ele vai estar comentando pra gente não fazer aquilo porque tá bom aqui, tá na zona de conforto. E um dos outros ensinamentos que eu recebi lá foi sobre a nossa criança interior. 2 tipos de crianças diferentes. A criança que deseja o nosso melhor, ela é muito parecido com o ego, eu sei, mas é aquela criança que deseja o nosso melhor e que vai atrás, vai buscar, só que ela vai muito com a cabeça de querer aquilo apenas por um desejo, não é por uma intuição, não é por algo maior, assim. Com algo maior eu me refiro a algo que você tem que procurar muito autoconhecimento para entender. Assim como eu venho procurando cada vez mais autoconhecimento para entender o que é o meu algo maior, o que eu vim para realizar aqui. E no vídeo de amanhã eu vou apresentar umas das respostas que eu recebi referente a isso, sobre a missão que eu vim para realizar aqui, sobre a missão que eu quero me aprofundar cada vez mais, porque é algo que eu não entendo muito bem, mas eu recebi e eu vou correr muito atrás disso. E eu vou apresentar muito para vocês ainda esse caminho, o meu caminho. Mas voltando a falar um pouco sobre as crianças que existem dentro de nós, existem 2 polos de crianças, que uma delas é aquela que está sempre
ambiciosa, por desejar experienciar as coisas do mundo, conhecer as coisas do mundo. E outra delas é aquela criança birrenta, que quando não conquista aquilo que tem, começa a atrapalhar o processo dos outros, começa a dificultar para as outras pessoas que estão no caminho, começa a fazer birra, literalmente como uma criança. E assim, percebendo assim, os momentos que eu tô indo de um polo a outro, porque são dois extremos, são duas coisas bem diferentes. Eu entendo que quanto mais a gente conhece a nossa criança, quanto mais a gente conhece as experiências que a gente teve quando criança, a gente entende muito melhor sobre quem somos. Porque a nossa criança, como eu comentei no vídeo passado e em alguns vídeos que eu já venho postando, ela sabe o que a gente veio realizar aqui. Ela sabe. Uma das mensagens assim, que eu mais recebi assim, de mim mesmo, que veio do meu coração durante essa terapia, foi que desde criança a gente já sabe o que veio fazer aqui. E eu, no caso, eu sempre ficava cuidando dos outros, sempre ficava cuidando das pessoas que estavam em volta de mim, cuidando das crianças que estavam em volta de mim. Mesmo sendo uma criança, diferente das outras que iam lá e ficavam brincando no parquinho, não, eu gostava de cuidar das outras crianças que estavam no parquinho. E hoje em dia eu adoro ter contato com a minha filhada, com as crianças que estão perto de mim, do meu irmãozinho, e entender cada vez mais que quando a gente está no contato com outra criança, a nossa criança interior se desperta e se mostra muito mais presente. Por isso que é muito importante estar em contato com algumas crianças, porque elas são a energia pura, né? Mas algo que a gente não pode deixar acontecer é deixar que essa criança interior, seja qualquer uma das duas, a criança birrenta que vai ficar ali atrapalhando a nossa vida, porque a gente não está conquistando aquilo que a gente quer. Então vou agora interferir no caminho do próximo, vou começar a realizar processos que não sejam tão bons, tanto para mim quanto para o outro, quanto para aquela criança que deseja as coisas, que quer conhecer o mundo, porque a gente precisa crescer. Esse foi um dos ensinamentos que veio para mim. A gente não pode ser mais essa criança que ou quer conhecer de tudo, ou ela não quer mais conhecer nada porque se frustrou com aquilo que recebeu. A gente tem que crescer, a gente tem que se tornar um adulto, ali o equilíbrio, o meio termo. Claro que é muito importante para no momento que você está se descobrindo, você ir atrás de descobrir coisas novas, de experienciar. Sim, é muito importante entrar em contato com essa criança, mas não deixar que ela se frustre e comece a virar aquela criança birrenta que atrapalha tanto o seu caminho quanto o caminho dos outros. E essa parte de se tornar adulto vai se tratar muito de conhecer a si mesmo profundamente, assim, ter um entendimento sobre quem você é, ter um entendimento sobre o momento que você está passando e entender assim, eu preciso desse momento de silêncio, onde eu vou me afastar um pouco das pessoas que eu conheço. Eu estive muito nesse processo no último ano, para mim foi maravilhoso o processo que a gente passou pela pandemia. Eu trabalhei bastante, né? Não parei de trabalhar, eu não recebi nenhuma férias adiantada, trabalhei muito, mas eu me afastei da maioria das pessoas porque eu precisei desse momento para mim, para entender pelo que eu estava passando, para entender o que eu precisava mudar, para experienciar coisas novas. E essa foi uma decisão muito do meu eu adulto do que do meu eu criança. Porque a nossa criança, por mais que ela já saiba o que ela quer, ela recebe muita interferência dos outros, porque a criança ela é inocente. É diferente do adulto, e o adulto não vai ser o inocente que vai se deixar levar pelo que os outros estão falando, pelo que os outros estão pensando. Esse é mais um dos grandes ensinamentos que eu recebi, que eu já não quero mais deixar o tempo passar e levar as experiências que eu preciso ter. Por exemplo, eu não vou deixar de realizar o que eu quero pelo que as outras pessoas vão pensar. E a nossa criança, ela tem muito disso, porque desde pequenos fomos ensinados
que basicamente a gente era o centro das atenções. Desde que a gente nasceu, a gente recebeu todas as atenções possíveis da nossa família, pelo menos a maioria das pessoas. E hoje em dia eu compreendo muito, através de outros estudos, principalmente da constelação, que é o que eu ainda vou apresentar para vocês aqui no canal, que independente do quanto você acha que não recebeu amor, o amor sempre esteve contigo de outras formas, pelas pessoas que entraram na sua vida, pelos amigos que você recebeu, pelas outras famílias que você encontrou nesse mundo. Mas voltando ali ao assunto, essa nossa criança, ela sempre acha que é o centro das atenções. E por mais que aqui, tipo, eu esteja num lugar muito público, o pessoal tá caminhando, passa caminhão, passa carro, eu sinto que eu devo estar aqui. E eu vou vir aqui, sempre que eu estiver em São Bento do Sul, eu vou vir aqui todo dia para meditar, todo dia eu vou fazer essa caminhada, é perto da minha casa. Vou subir nessa pedra, vou meditar, vou gravar um vídeo, vou postar o vídeo depois. E quando eu não estiver aqui, eu vou fazer o mesmo processo. Eu tô com a meta de acordar todo dia bem cedo, eu tô acordando todo dia às 4 da manhã. E eu tô bem cansado hoje, porque eu tive que acordar até tarde ontem. E eu vou dar uma cochilada depois, provavelmente depois de tarde, assim. Tem bastante coisa pra fazer ainda hoje. Mas voltando ali, essa criança que pensa que é o centro das atenções, ela não sabe equilibrar. Ela não sabe que quando ela passa por um desafio, por uma frustração, tudo vai ficar certo, por mais que ela não entenda no momento. Por isso que eu sempre vou utilizar muito essa palavra talvez. Talvez você não entenda o momento que você está passando hoje, assim como talvez eu não entenda o momento que eu estou passando hoje, mas eu sei que eu preciso estar aqui, eu sei que eu preciso fazer essa meditação todos os dias e agradecer muito as pessoas que estão entrando na minha vida, porque o adulto traz muito essa questão de trabalhar com os outros. A criança, ela muitas vezes é muito individualista. Por mais que ela seja inocente, por mais que ela traga essa pureza, a gente não tem essa percepção de um todo, assim, de uma sociedade. E o adulto, ele vem com essa ideia de sociedade, de trabalhar um com o outro, de ajudar no caminho do próximo. A criança não, como ela cresceu sendo sempre o centro das atenções dentro de casa, recebendo aquilo que os pais sempre deram para ela. E isso é ótimo, que hoje em dia a gente consiga, que uma mãe consiga ter uma licença maternidade para ficar mais tempo com os filhos, que o pai também consiga essa licença, assim, de pelo menos estar presente ali nos primeiros dias, porque é muito importante esse contato nos primeiros dias da criança, nos primeiros anos da criança, com o pai e a mãe. E hoje em dia eu tenho bastante contato com isso, vendo as crianças da minha família nascerem. Mas a criança, ela sempre vai ter essa percepção de que ela é o centro das atenções. Assim como nesse momento eu poderia estar pensando assim, o que esses caminhoneiros estão pensando de mim aqui, gravando um vídeo essas horas da manhã e meditando, que eu estava meditando antes. Então a única pessoa dentro de você que vai se importar com isso é a tua criança. E é literalmente uma criança. Muitas vezes ela vai se ofender, por exemplo, se eu chamar você de criança, você vai se ofender. Mas se a tua atitude estiver sendo como uma criança, aí sim, tipo, eu vou dar esse nome a você. E você só vai se sentir chateado com isso quando a sua criança estiver no comando, sabe? E muitas vezes a gente deixa essa criança no comando, muitas vezes ela entra na nossa vida e ela toma o controle de tudo. Então, procurar estar sempre equilibrando, sempre trazendo o adulto no momento que você está vivendo, por mais que seja um momento desafiante. Não é com a criança birrenta que você vai resolver isso, porque assim como o ego, essa criança ela vai estar sempre separada do todo, ela vai estar sempre achando que é mais importante, que é diferente. Então, ninguém é diferente, a gente não é diferente das outras pessoas, a gente é único. É como eu estava comentando ontem, a gente é um ser que tem que encontrar cada vez mais a nossa naturalidade, estar cada vez mais natural nesse mundo. Qual que é o seu natural, qual que é o meu natural? Isso que eu venho cada vez mais procurando descobrir.
Então, quero agradecer novamente o Instituto Arandu, é um instituto xamânico que fica em Campo Alegre. Para você que tem desejo, anseio de conhecer esse instituto, eles trazem muitas terapias milenares, porque vem dos índios, vem de tribos sul-americanas, como o rapé, como o ayahuasca, como o sananga. Então, se você tiver a oportunidade, vai experienciar isso, porque é muito bom assim ter uma experiência com algo natural. Eu nunca fui muito de gostar de remédios, mas essa medicina da floresta, ela me chama muita atenção porque ela é natural. Eu adoro tomar chá. Sempre que eu posso, eu tô tomando um chá lá em casa. Tô diminuindo bastante o café, porque o café sempre me deixou muito acelerado. Por mais que eu pareça uma pessoa calma, mas o café sempre me ajudou a estar atento ao serviço que eu estava fazendo na hora. Porque às vezes meu trabalho precisava de muita agilidade e o café me auxiliava muito nisso. Mas eu estava utilizando ele como uma muleta. E hoje, novamente acabei de ter uma percepção muito forte sobre isso, que é só a criança que precisa dessas muletas, é só a criança que precisa dessas rodinhas, que precisa ser acompanhada pela mãozinha ali, tipo, que necessita daquelas coisas a mais. E quando você encontra o adulto que há em você, o adulto que ele já existe aí, você já conhece esse adulto, ele só se apresenta poucas vezes porque a criança muitas vezes domina. E essa foi a experiência que eu tive muito do rapé. O rapé, ele me trouxe uma experiência que não é compreensível, não é entendível no momento que eu tô agora. Eu não vou entender ela agora, eu tenho total certeza disso. Mas no momento que for para eu entender, eu vou gravar um vídeo novamente, porque vai dar aquele start e eu vou vir aqui apresentar para vocês. E falando um pouco sobre a segunda dose. Então, a segunda dose do ayahuasca, a primeira eu contei para vocês sobre ontem, eu tive essas percepções sobre o ego. E a segunda dose foi bem engraçado, porque todo o processo que a gente passa lá é em equipe. Por mais que você vai experienciar aquilo, você vai viver aquilo individualmente, porque você vai receber as respostas que você procura do teu coração. Isso também não é algo que vai chegar na hora. Eu só estou tendo algumas percepções diferentes nos últimos dias, assim, sobre o que eu passei lá. No domingo de noite eu tive muitas outras percepções, eu tive um tempo para ficar sozinho, porque daí eu não fiquei sozinho depois disso, depois da terapia, só no domingo à noite. Então tive um tempo para parar, para pensar sobre o que eu passei. E a segunda dose foi engraçado porque todo o pessoal tomou a segunda dose e eu esqueci de tomar. Eu tava em outro momento ali, eu fui conversar com outra pessoa para pedir emprestado um tambor, que é algo que eu adoro, é um instrumento que eu quero produzir. Eles produzem também lá os tambores artesanais que trazem muito para mim uma consciência sobre o meu coração, e bastante gente veio me agradecer pelo momento que eu estava tocando o tambor lá, porque a gente recebeu uma segunda dose também de rapé e eu toquei um tambor para cada um que estava recebendo o rapé lá. E as pessoas vieram comentar assim: nossa, foi maravilhoso ouvir você tocando o tambor. E eu tive muito essa compreensão de que tudo é medicina. Assim como eu coloquei na descrição do vídeo de ontem, tudo é medicina. A música é medicina, tudo pode ser medicina. Essa seria mais a frase correta, porque a gente geralmente não utiliza as coisas como medicina pela falta de compreensão. Por isso que eu admiro tanto, honro muito a terapia de ayahuasca, a terapia xamânica, e principalmente xamanismo, assim, e entre outras áreas que eu já estudei. Porque o xamanismo, ele apresenta coisas tão simples para nós, como um chá que você vai tomar, que vai te dar essas percepções diferenciadas, essa erva, como é o rapé, que você vai inspirar ela no nariz e vai também ter essas outras percepções. E o sananga é um colírio
ele também te dá uma percepção muito diferenciada. Então a gente trabalhou muito, por exemplo, o chá a gente tomou pela boca, o rapé pelo nariz. Então a gente foi desbloqueando diversas áreas do nosso corpo físico para obter essas compreensões. E a segunda dose eu fui tomar só depois que o pessoal já tinha tomado, depois que o pessoal já tinha vivenciado as experiências deles. E daí a gente começou uma parte de compartilhamento. Eu fui a terceira a compartilhar e eu já tinha tomado a segunda dose ali. Então, enquanto o pessoal estava compartilhando, eu estava na experiência de receber aquilo. E a voz do meu coração sempre estava falando para mim assim: ouça o que os outros estão falando. Porque, nossa, eu consegui me identificar na história de cada um que estava lá. E se você que estava lá, está assistindo esse vídeo, quero honrar muito o processo que você teve lá, porque eu me vi no processo de cada um, eu senti o processo de cada um. Principalmente porque no momento que vocês estavam revivendo, né, contando a experiência que vocês tiveram, eu estava vivendo a minha experiência com a ayahuasca. E foi muito profundo isso, porque ali eu recebi a resposta do que eu vou realizar, da missão que eu tenho aqui. E é uma missão que vai ser desafiadora, vai, mas eu tô pronto para encarar ela. E eu vou apresentar ela para vocês aqui com certeza. Muita gente, para as pessoas que eu já contei sobre o que eu quero trabalhar, confirmaram que vai fazer muito sentido com o meu eu. Passou um pássaro aqui agora, passou um ali atrás também. Vai fazer muito sentido com a minha busca e com a busca das outras pessoas, porque me veio assim um start de pensamento, um insight, né? Que o nosso mundo está precisando muito disso. E no vídeo de amanhã eu vou comentar com vocês sobre qual foi essa resposta que eu recebi. Gratidão, amados. Gratidão a cada um que está aqui. Se você é novo no canal, se inscreva. Toca no sininho ali para receber cada vídeo novo que for lançado. Todo dia vídeo novo às 11 horas da manhã. E fiquem com Deus. Fiquem com seus espíritos guardiões, seus anjos da guarda, seus guias. Até o próximo vídeo. Eu sou Gustavo Tadra Vargas e é uma honra poder compartilhar com vocês essas experiências que eu tive. E ali, só para concluir, essa voz que me falou para observar o que os outros estavam falando e me trouxe essa resposta que eu estava procurando, que foi a intenção, o intento que eu levei para lá, para perceber muito o outro na sua vida. Isso ainda deixou muito mais forte essa ideia do meu eu adulto que existe em mim, porque só o adulto percebe o outro, a criança não. Por mais que a criança seja inocente, ela vai tratar as pessoas como ela acha que devem ser tratadas. E nem sempre é assim, porque a gente não sabe o processo que a outra pessoa está vivendo, a gente não sabe os desafios que ela está passando nesse momento, o que ela passou para estar reagindo daquela forma. Então o adulto vai perceber isso, só o adulto. E eu vou trazer muito aqui para vocês um aprofundamento referente a isso. Como eu comentei, eu quero trazer vídeos onde eu faça terapias com as pessoas que estiverem assistindo, independente do horário que você for assistir. Você não vai precisar assistir no momento que eu lançar, porque vai ficar disponível para você realizar ela no momento que ela estiver ali para você. Vai ser o seu momento. O título já vai dizer o que eu vou estar trabalhando, qual que vai ser a cura que vai ser disseminada ali. E se você sentir de receber, clica no vídeo, assista, porque eu vou abrir uma egrégora. A egrégora é um campo energético que, independente do espaço-tempo, vai atingir você no momento que você precisar. Eu vou fazer egrégoras para ansiedade, para depressão. E eu não estou dizendo que isso vai resolver a tua vida inteira, mas vai te dar algumas percepções, alguns insights para o momento que você está vivendo, para aquilo que você passou, para aquilo que você precisa entender sobre o que você passou também. Porque muitas vezes a gente não entende aquilo que a gente está passando. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Arrou, gratidão, em Lakesh. Eu sou um outro você. E até o próximo vídeo. Inscrevam-se no canal, deixem seu comentário, curtam e cliquem no sininho para receber os próximos vídeos.